Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos continuar falando de energia mecânica. Um tipo de energia mecânica que nós já falamos foi a energia cinética, está associada ao quadrado da velocidade de um objeto, né? E nós até falamos da equação da energia cinética, que é a massa do objeto multiplicado por sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quando o objeto está numa posição A energia cinética, eu chamei assim de energia cinética em A, tem um Azinho aqui em cima, pode ser até entre parênteses aqui. A energia cinética desse objeto na posição A é a massa vezes a velocidade da posição A elevado ao quadrado dividido por 2. Se for na posição B, a energia cinética em B é a massa vezes a velocidade B ao quadrado sobre 2. E quando a gente fala da variação da energia cinética, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, não era isso? E nós vimos também que o trabalho, a energia dada ou retirada por uma força, é igual à variação da energia cinética. Isso aqui, ó, é o teorema trabalho-energia cinética. Mas na aula de hoje nós vamos falar de um outro tipo de energia mecânica. Não vamos falar especificamente da energia cinética, vamos falar da energia, fica aqui uma incógnita, uma interrogação, daqui a pouco eu falo o nome dela. Vamos analisar uma situação aqui, veja só que interessante. Vamos ter aqui, vamos colocar o nosso nível, o nosso solo como referência. E vamos dizer que eu tenho um objeto aqui, uma bolinha, e essa bolinha está a uma determinada altura. Para marcar a altura eu vou usar o eixo vertical. Tá aqui, esse eixo é o nosso Y e esse outro aqui é o nosso X, né? Tá aqui um plano cartesiano. Essa posição da bolinha aqui é a posição Y inicial, YA. A bolinha é puxada para baixo pela força peso, né? Peso é m vezes g, é a massa vezes gravidade. Tá certo. Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui, ao invés de escrever mg, eu vou colocar p. É a mesma coisa, né? Um peso, força da gravidade, tudo certo. E quando a bolinha vai caindo, ela vai chegando em pontos mais baixos, né? Vamos escolher um ponto aqui como um ponto de referência. Esse daqui, quer ver, ó? Vamos supor que a bolinha esteja bem aqui. Eu vou até fazer pontilhadozinho. Nesse ponto a bolinha estaria numa altura que nós vamos chamar de YB. Tudo bem? Vale lembrar que haverá aqui então um deslocamento D aqui para baixo. Esse deslocamento em termos de módulo é a distância percorrida, né, pela bolinha, quando ela vai de YA até YB. Isso aqui é uma certa altura, correto? Isso aqui na verdade é o valor da altura YA menos o valor da altura YB. Então eu vou chamar esse H aqui de H maiúsculo, só para ficar ou melhor, delta Y. Pronto, essas letras podem até confundir as pessoas, né? Essa distância de YA até YB nós chamamos de delta Y. Mas na verdade, a gente quando fala de delta é a posição final menos a inicial, não é, gente? Então eu vou trocar isso daqui, vocês vão ver que legal, ó, YB menos YA. Y final, posição final menos a posição inicial. Isso é o delta Y. Tá certo? E se você observar, poderíamos até chutar alguns valores aqui. Por exemplo, se fosse aqui 2 metros e aqui 10 metros, as posições, né? Inicial 10 e final 2. Quanto que seria o delta Y, essa distância aqui? Seria 2 menos 10, isso é o delta Y, não é isso? 2 menos 10 dá quanto? Dá menos 8. Menos 8 metros. Tá vendo esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo está aqui para dizer o seguinte, que a posição final ela é menor, o valor dela, do que a posição inicial.
é uma altura menor do que a altura inicial. Tá, então esse delta y é um valor negativo, porque você pega o final menos o inicial. O final é menor e o inicial é maior. Tá, então eu vou até deixar de vermelho aqui, ok? Isso aqui é um número menor que zero. O delta y é menor do que zero. Mas eu vou simplificar isso fazendo assim, ó, o delta y é um número menor do que zero. É um número negativo, tá? E se você observar, o delta y, que é essa distância de YA até YB, é o valor, é o módulo desse D do deslocamento aqui. Se nós começarmos a calcular aqui um trabalho da força peso, tá vendo a força P aqui? O trabalho dela vai ser o que? P vezes o D. Não é? Por quê? Porque o P tá para baixo, o D tá para baixo também, são paralelos, estão na mesma direção e mesmo sentido. Então você não precisa do cosseno do ângulo, porque o ângulo aqui é zero, o cosseno de zero é 1, aí não muda nada, então é a força vezes o deslocamento. Aqui então eu tenho esse P aqui é a força e o D é o deslocamento. Veja, F vezes D não é o trabalho, só que ao invés de usar F eu vou colocar P, porque é a força que está sendo considerada aqui agora, né? Então o trabalho aqui da força peso vai ser o peso vezes o deslocamento. Agora vamos lá, veja só, a força peso é massa vezes gravidade. Então eu vou colocar assim, ó, no lugar do P eu vou colocar M vezes G. M, eu não sei se tem um trenzinho, tinha mesmo um pontinho aqui atrapalhando, né? O P é esse mg vezes o D. Então eu vou colocar aqui, ó, M vezes G vezes o D. Tá, vamos dar sequência aqui, ó. M vezes G vezes o D. O D não é o delta Y? O D, o módulo dele não é essa distância aqui? Ah, que maravilha. Vamos lá, seguindo. O trabalho então é M vezes G vezes o delta Y. O delta Y é YB menos YA. Então vai ficar assim, ó. Trabalho é igual a mg vezes YB menos mg vezes YA. Olha que bacana. O mg aqui, ó, tá multiplicando com o que está dentro do parênteses aqui, YB e YA. Você faz um chuveirinho, mg vezes YB e mg vezes YA. Aí você tem isso daqui, mg/YB menos mg/YA. Bom, de uma maneira semelhante ao que eu fiz na energia cinética, olha que interessante aqui, ó. Veja, aqui é energia. Então isso aqui tem que ser energia e isso aqui tem que ser energia. Porque se do lado esquerdo está me dizendo que é energia, do lado direito tem que ser também. Essa energia aqui do lado esquerdo é o trabalho, né? É o trabalho. E essa energia que está do lado direito, esta e esta aqui. Se você observar, são duas expressões, mg/YB e mg/YA, muito similares. É a massa vezes a gravidade vezes uma certa altura. Então, é uma energia que está associada à altura. Quanto mais alto, quanto maior a altura, quanto maior o valor do Y aí, maior é o valor dessa porção de energia, mg/Y aí, né? Então, essa energia está associada à altura. E essa altura, se você olhar a partir de uma visão mais macroscópica, ela está mostrando qual é a distância de um objeto à Terra. Porque a bolinha, essa bolinha aqui, ó, vocês estão vendo, se eu fizesse um desenho, ela seria mais, vamos dizer assim, abrangente, ela seria esse pontinho azul aqui e o planeta Terra seria algo desse tipo aqui, ó. Tá, eu estou exagerando, né? Mas então eu tenho aqui essa bolinha aqui e o planeta aqui. A distância que separa os dois é esse delta Y aí, que é o D, não é? Então olha que interessante. Essa distância, na verdade eu coloquei o YB um pouquinho acima do chão, né? O chão seria aqui, ó. Então seria uma distância que ainda faltaria alguma coisa aqui para completar o chão, né? Mas não tem problema, pode ser considerado como a distância entre um objeto ao outro. Para manter uma configuração de posição entre dois objetos, é a energia que depende dessa altura. Essa energia é conhecida como energia potencial, ó, potencial gravitacional.
tá? Então eu posso agora, deixa eu subir, não, eu vou apagar isso daqui para ficar melhor, para ganharmos o mesmo espaço aqui. Veja que o trabalho então é igual, essa energia potencial aqui, ó, esta daqui, ela é a energia potencial quando a bolinha está na posição B, e a posição B está abaixo, é a posição final. Então eu posso chamar essa energia de energia potencial gravitacional no ponto B. Menos, como aqui esse outro, ó, aqui está associado, opa, essa cor não ficou boa não. Como isso aqui está associado à posição YA, é a posição inicial, ó. Então essa parte aí eu vou chamar de energia potencial gravitacional em A, tá bom? Então é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. E lembrando que o ΔY é negativo. Esse número aqui, ó, é um número negativo. Então essa energia aqui, ó, é menor do que esta daqui. Por quê? Porque o YB é menor do que o YA. Se esta energia em B é menor do que essa energia em A, porque a altura da posição B é menor do que a altura da posição A aqui no nosso desenho, esse resultado aqui é negativo. Então o que eu estou precisando anotar aqui, ó? Eu preciso anotar o seguinte, que o trabalho então é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Isso aqui é um EG. Isso aqui, ó, é um delta EG, que é a energia potencial na posição B menos a energia potencial na posição A. Então este aqui é um resultado significante para nós. É conhecido como teorema trabalho, energia, potencial gravitacional. Tá certo? Então eu posso resumir essas duas aulas falando assim, ó, que isso aqui é trabalho, isso aqui é energia cinética e isso aqui é energia potencial gravitacional. O trabalho é a força vezes o deslocamento, a energia cinética é a massa vezes a velocidade em um determinado ponto ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional, isso aqui é um G, né? Ela é igual a massa vezes a gravidade vezes uma posição de altura. O YA em cima, o YB embaixo, um Y mais embaixo ainda. Isso aqui é a altura, né? Aí ao invés de usar YA, YB, YC, eu vou generalizar colocando um H de altura, tá bom? Então, nós podemos tomar agora isso aqui tudo e colocar aqui os dois teoremas, dizendo trabalho é igual a variação da energia cinética e o outro teorema é o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Então vamos lá. O trabalho que é a energia dada ou retirada por uma força depende da força e do deslocamento, né? Quanto maior a força, quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. A energia cinética depende da massa do objeto e depende do quadrado da velocidade dele. Então é uma energia associada à velocidade. Se o objeto está parado, não tem velocidade, então não tem energia cinética. E a energia potencial gravitacional, ela depende da massa, da gravidade do local e também da altura. Se não tiver altura, se estiver no chão, vamos pôr o chão aqui, o nível de referência. Então aqui a altura é zero, no chão, aqui no solo, a altura é zero, então aqui seria uma energia potencial gravitacional nula, né? E na próxima aula nós vamos falar do princípio da conservação da energia mecânica. Não, na próxima aula eu falo da energia mecânica como a soma da cinética com a gravitacional, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.